She doesn't text me on the weekend. Don't wanna know what she's up to. Calm down. If I close my eyes and focus on my own mind for a while, then it Oi amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Milena Rezende, é uma satisfação imensa ter vocês aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto que eu sempre quis achar aqui no YouTube e nunca achava, que era mostrando os livros poliedro, a coleção de livros poliedro para Enem, para pré-vestibulares, errei a palavra. Enfim, e aí eu vou fazer um mini tour mostrando todos os livros e mostrando como eu usei eles para me preparar para o Enem. Para quem não sabe, eu estudei durante o terceiro ano com os livros poliedro, fiz um cursinho de matemática nos 3 últimos meses para o Enem e passei em biologia na UFMG, usando os livros poliedro. Então é eles que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Se você também estava procurando um vídeo como esse e acabou achando o meu, deixe um curtir aqui embaixo, que esses vídeos dá trabalho para fazer, e comenta aqui se você vai usar, se você tem interesse de usar. E é isso, vamos compartilhar experiências, tá bom? Um beijo e vamos pro vídeo. Então, amigos, decidi começar esse vídeo fazendo uma visão bem geral para vocês, né, dos livros poliedro. São uma coleção de apostilas, então, muito grande, que a gente tem que ver até a data do Enem, que acaba que a gente não usa todos, mas são maravilhosos. Geralmente são 4 unidades de cada matéria. Então, 4 de biologia, 4 de matemática, história, 4 de física, 4 de química, então, geralmente é 4. Tem uns que são só 2, mas eu vou explicando ao longo do vídeo. Os livros, eles não vêm com a espiral, tá vendo? Tô mostrando aí no vídeo pra vocês que eles vêm sem espiral, não sei como é que fala isso. E eu que coloquei, eu levei na papelaria e pedi pra encadernar. E aí foi R$4 pra encadernar cada livro. Quando você pede uma quantidade maior, sai mais barato. E eu não fiz isso com todos os livros, porque não seria viável, porque eu não usei todos os livros. Então, à medida que o livro ia chegando pra mim, eu ia usando, eu ia colocando, pedindo pra encadernar. Não fiz com todos, mas isso facilitou a minha vida horrores, porque eu gostava de grifar, né? E eu gosto de virar totalmente o livro. E às vezes ficava marcando. Então, eu vou começar mostrando para vocês os hexas. Eles já vêm encadernados assim, eu não precisei mandar encadernar. E é basicamente cadernos, são blocos muito grandes que resumem toda a matéria do Enem. Então, todas as matérias estão contidas nesse hexa, o que é um máximo. Se vocês souberem o que é Memorex, é basicamente a mesma coisa. Estou mostrando aí para vocês que tem todas as matérias e como que eu estudava nele, como é que ele é dividido, na verdade. Ele é dividido por aulas, então primeiro vem um breve resumo de toda a aula que o professor vai dar naquele dia, depois tem uns exercícios propostos e no final da aula tem um guia de estudo, que mostra, para você entender essa aula, você tem que ter feito esses exercícios, lido essas páginas, então é muito legal porque é um guia, o que você tem que fazer para entender aquela matéria. Eu não gostava de copiar a matéria que o professor passava no quadro, porque, vai no caderno, depois vai no Excel, aí vai no livro, porque tinha vários livros. Então, o que eu fazia? Eu copiava numa folha separada e grampeava no meu Excel. E aí, meu Excel ficava um mega resumo de tudo que vocês imaginarem. Todas as matérias eu gostava de fazer assim, porque eu achava que ficava mais organizado, ficava mais sucinto e ficava tudo no mesmo lugar. Então, eu fazia isso tanto de história quanto de física. Eu gostava de fazer isso de todas as matérias. Eu não gostava de vai no caderno, depois vai no livro. As anotações que eu tinha que fazer, o que o professor falava que era importante, eu também fazia tudo desse jeito. Pra mim, facilitou. Usava o Hexa para acompanhar enquanto o professor ele explicava a matéria. E outra coisa que me ajudou, me auxiliou, é usar esses post-its que eu estou mostrando aí pra vocês. Então, sabe quando o professor fala assim, isso vai cair no Enem, hein? Aí eu corria, pegava um post-it e escrevia Enem e colocava no Hexa. Isso pra mim facilitou, porque quando eu queria revisar, quando eu queria fazer algum tipo de revisão, eu só ia naqueles post-its que estavam escrito Enem, lia bastante, revia a matéria, pra aquele tipo de revisão rápida, né? His touch, his kiss, your name on his lips, he's no competition. I don't know how much longer I can do this. Então, esses que vocês estão vendo aí são os meus favoritos da vida, que são os livros de biologia. Então, como que ele é separado? Tanto de biologia, história, física, eles têm 4 unidades.
Eles são separados em 3 frentes, igual eu estou mostrando aí para vocês. E por que eu encadernei uns e não encadernei outros? Na minha escola, os livros poliedro, eles não eram entregues todos de uma vez. Então, primeiro eu entregava as apostilas número 1, depois as 2, e assim por diante. Quando a gente ia acabando, ia entregando as outras. Então, eu fui encadernando os livros à medida que eu ia usando. Os livros poliedro, eles são separados assim, ó. Primeiro vem a matéria e depois vem um revisando. Um revisando são aquelas questões bem facinhas, sabe? Que você só tem que escrever, olhar no livro, copiar e escrever. Então, é literalmente uma revisão. Depois do revisando, vem vários exercícios propostos, que já são exercícios de vestibulares, não só de Enem. Depois tem a parte dos exercícios complementares. E todos os capítulos são dessa maneira. Tem exercícios propostos, exercícios complementares, revisando. Compostos, complementares, revisando. Sempre assim. O que é ótimo, porque a carga de questões desses livros são enormes. Vocês sabem, não tem como estudar sem fazer questão. Então, eu fazia muita questão mesmo. That would be alright, yeah. And when you're laying there beside him, I hope you crack a smile and think he's no competition. Agora eu tô mostrando pra vocês aí o porquê que eu encadernei meus livros. Tá vendo que quando eu abro, se eu quisesse grifar alguma coisa, ele fechava sozinho. Isso me dava uma raiva. Claro que é zero necessário você encadernar um livro por esse motivo. Mas olha isso, gente, que amor. Quando você abre o livro fica parado. Isso pra mim me dá uma paz na alma. E aí eu peguei o meu dinheirinho suado e falei, eu vou encadernar esse trem. But I never thought that we'd survive this. Agora eu tô mostrando pra vocês o Coletânea Enem, que é uma coletânea de questões do Enem até 2018. Então, como é que ele funcionava, basicamente? Esse livro é um salvador de almas. Eu juradinho pra vocês. Tem todas as matérias que caem no Enem e elas estão divididas nesse livro por conteúdo, o que é o mais legal de tudo. Antes de começar as questões, tem estatísticas de conteúdos que mais caíram em cada matéria. Biologia, história, física. Então isso é legal para você dar ênfase nas matérias que realmente caem no Enem. Às vezes você tá lá estudando Rússia e China e caiu uma questão disso em geografia, enquanto meio técnico e meio tecnológico cai muito mais. E aí você não tá dando tanta atenção. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que funcionava esse livro. Ele é dividido em conteúdos, como eu já falei com você. Então, é muito mais legal, porque às vezes a gente tem uns livros de questões do Enem, que são todas as questões jogadas pra você. E aí, quando você vai fazer, você olha e fala, nossa, mas eu nem estudei essa matéria ainda. Então, esse é o mais legal do Coletânea Enem, porque você estuda a matéria com o seu professor, aí você vai lá no Coletânea e faz os exercícios daquela matéria. Não adianta você fazer exercício de matéria que você não sabe. Você tá se enganando ali, fazendo exercício por fazer, chutando aquelas que você não sabe. Então, eu amava dele ser assim, dividido por conteúdo. Pra mim, era o diferencial dele. I'm the one you're missing. Esse livro também vem na coleção, ele é volume único, não tem aquele 1, 2, 3 ou 4. E eu não usei muito ele, mas eu vou mostrar pra vocês. É um livro de matemática básica, eu não tinha matemática básica na escola, eu tive depois de um tempo, mas o professor nem usava o livro. Então, deixa eu mostrar pra vocês. É matemática básica mesmo, então aqui ó. Calcule o valor numérico das expressões. Aí coloca um tanto de expressões para vocês. E antes explica como calcular as expressões. Então são coisas bem básicas. É tipo, isso menos isso dá quanto? Entendeu? Para vocês treinarem sinais, treinarem vírgula, treinar, colocar fração. Então é muito legal. Para quem tem dificuldade em matemática básica, eu acho esse livro um máximo. Então, determine a área. Tem dificuldade com raiz? Vamos fazer 1 zilhão de exercícios de raiz. É assim que aprende matemática, gente. Não tem como aprender matemática sem fazer 1 zilhão de exercícios, sério. Aqui, por exemplo, eu tava dificuldade nessas matérias, eu peguei e fiz esses exercícios, sabe? Tem que fazer mesmo. Esse livro de matemática básica. Bem legal, bem fininho aqui, como vocês estão vendo. É isso aí. Esse que eu tô mostrando pra vocês é o livro de interpretação de texto. Ele também é volume único. Eu mandei encadernar, mas eu acabei não usando. Gente, são tantos livros, são mais de 30 livros. Tem muita questão. Tem o Coletânea Enem, tem o Hexa. A gente não usa todos os livros, não adianta. Mas a proposta desse livro é maravilhosa. É você realmente estudar a interpretação de texto. Às vezes a gente fala, não vai cair nada não na prova, é só interpretação de texto. Mas você sabe interpretar um texto? Como é que tá a sua interpretação? Esse livro aí
exatamente para isso. Não usei, poderia ter usado, porque a minha interpretação não é lá essas coisas, mas tô mostrando aí para vocês como que ele funciona. Vale super a pena a gente dedicar um tempo para estudar interpretação de textos. Se eu tivesse mais tempo, se eu não trabalhasse, com certeza eu daria uma chance para esse livro. Ele também é dividido em revisando, propostos e complementares. I'm alone at night and things ain't right. I need to hear you say it, don't lie. He's no. Tô mostrando para vocês são os livros de redação em inglês. Eles têm 2 volumes, tem redação volume 1 e redação volume 2. Em inglês também tem volume 1 e 2. Meu professor de redação, ele acabou não usando os livros porque ele tinha um material próprio dele. Então eu não usei os livros de redação e também não usei os livros de inglês, porque eu já tinha feito inglês, eu sou fluente em inglês, então não usei. Mas o livro de redação do Poliedro é extremamente completo. Gente, sério, juro por Deus. Eles explicam parte por parte do texto. Te explica a introdução, como fazer a introdução, como fazer desenvolvimento, como fazer a conclusão. Eles analisam as redações nota 1000 com você. Que quem aí já estudou um pouquinho de redação sabe o quão importante é você analisar as redações de outras pessoas, perceber o que elas fazem de certo, para você tentar não copiar, né, mas se inspirar e perceber o que o corretor do Enem procura. Então, analisa desenvolvimento, analisa conclusão. É bem legal. And if it's only for the night, then that would be alright, yeah. And when you're laying there beside him, I hope you crack a smile and think he's no competition. O livro de Sociologia e Filosofia, ele é volume único. Eu não sei cadê meu de Filosofia, acho que tá guardado, mas por isso que eu tô mostrando só o de Sociologia. Eles não vêm encadernados também, eu tive que mandar encadernar. São mega completos. Os livros do Poliedro, assim, eu queria estar sendo patrocinada para falar bem, mas não estou sendo. Inclusive, @Poliedro me nota. Mas, assim, eles abrangem todos os vestibulares, sabe? Não é só Enem, o foco deles não é só Enem. São esses vestibulares de outras faculdades que têm, como é que chama? Provas próprias que não seguem o Enem. Então, tem muitas questões desses vestibulares também. Em Sociologia e Filosofia, não tem no Hexa. Então, eu lia a matéria do livro enquanto o professor explicava e ia fazendo as minhas próprias anotações. Às vezes, eu fazia uns resumos digitados e acabava grampeando também no livro. The sun is coming up again, looking like it's gonna be a problem, 'cause I'd be lying to you if I said this ain't a thing and I've been looking for a new one. I keep on waiting for the weekend, gonna hit you up and tell you that I want you, 'cause I just wanna feel like this again. Oh, oh, oh. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. Baby, can you make me feel awesome? Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you, left and right, and then whoa, whoa, oh, oh. Então, tanto geografia quanto história eu estudava da mesma maneira. Esses livros que eu tô mostrando aí pra vocês, essa coleção aí, eu não estudava com eles na sala de aula. Então, eu não lia, não grifava enquanto o professor explicava, porque é muita coisa. Eu fazia isso com o Hexa. E aí, quando eu chegava em casa, eu tentava ler o capítulo que foi dado em sala de aula e grifava as partes importantes. Então, eu sempre tentava não acumular matéria, o máximo que eu conseguia. Nem sempre isso era possível, porque eu também trabalhava, eu também tinha que fazer exercício, também tinha prova para estudar, também tinha a minha vida social, mas o máximo que eu conseguisse ler o capítulo, assistir uma videoaula, sempre que eu chegasse em casa, eu procurava fazer. Também gostava de fazer os exercícios no livro mesmo, que eu já ia colocar naquele certinho. E pra mim, exercício é a melhor maneira que a gente tem de saber se a gente entendeu ou não uma matéria. Porque é fazendo exercício que a gente pega as maldades, que a gente vê o que a questão pede, que a gente consegue entender as pegadinhas. Então eu amava fazer exercício, eu fazia os do Hexa, os do Coletânea e os do livro normal também. De física e química, eu gostava de fazer os exercícios no livro
E de todas as matérias também. Eu amava fazer isso no livro. Eu odeio esse trem de ter que volta no caderno e volta no livro. E o bom do livro de física, eu acho que era só o de física que tinha isso. Tinha os espaços nos revisando para você fazer o exercício no próprio livro. O que facilitava uma vida, né? And I keep looking for reasons. If you're the only one. Baby, that can make me feel awesome. Algo que eu acho que eu não comentei é que no final de todo capítulo tem um resumo e também tem sites que eles colocam para você aprofundar um pouquinho mais no assunto, né? No livro de química, acho que era só no de química que tinha isso. No final da página tinha dicas para responder algumas questões, que às vezes tinha uma questão bem específica, que costuma cair naqueles vestibulares de São Paulo, etc. E aí eles colocavam no final da página, tipo, nessa questão você precisa saber disso. Se você não souber, em tal página tem isso, para você ler mais. Pra você não ficar frustrado também, né? Fazendo aqueles exercícios assim e não acertando. Enfim, aí tinha isso no final da página. Então, gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não mostrei muito a fundo os livros, porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Mas qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo ou me chamar no direct lá no meu Instagram, que é @MilanaRezende, que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!